Bom dia. Mais uma vez estamos aqui falando da Bíblia, falando da Palavra de Deus, falando do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa devocional. Hoje estaremos meditando aqui em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vou começar a partir do versículo 1. Ontem nós lemos 17 até o final. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Vamos entender bem essa palavra, porque existe muito entendimento. As pessoas não compreendem bem o que Jesus está dizendo. Os discípulos queriam saber quem é o maior no reino, né? Qual posição de destaque, quem ocupa e como se faz para ocuparem. Jesus está mostrando que o maior no reino de Deus, ele pegou uma criança. O que é uma criança? Uma criança é um ser inocente, é um ser que não tem maldade. Uma criança é aquela que confia nas pessoas, ela confia nos pais, ela confia nos amigos, né? Uma criança, ela não tem nenhuma espécie de maldade. É isso que Jesus está mostrando. Então o que ele está dizendo? Se nós queremos, meus Deus, nós temos que converter e nos tornar como uma criança. Confiar plenamente em nosso Pai Celestial. Confiar plenamente no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Assim como uma criança confia no Pai. Uma criança, ela não tem... Uma criança inocente, ela não tem nenhum medo de nada da vida, porque ela confia nos pais. Ela sabe que os pais vão dar alimento, vai cuidar dela, se machucar, ela já chama logo o pai. Ela tem certeza, as crianças têm certeza da proteção dos pais. É isso aí. As crianças têm certeza, confia na proteção dos pais. Assim, também, o que o Senhor está dizendo é isso, que nós devemos ter confiança na proteção do nosso Deus. Nós temos que assim como uma criança se submete aos seus pais, nós temos que nos submeter ao Senhor, concordar com Ele, obedecer a Ele. Ser como uma criança, é isso. Não é que nós temos que ser criança, mas na simplicidade, ser como uma criança. Porque às vezes nós falamos, não, eu confio no seu Deus, é o nosso Pai. Mas como hoje existem religiões, eu digo isso, então, religiões no meio da religião evangélica, né? São muitos segmentos, pessoas que estão determinando a Deus. Como alguém pode determinar o Pai, o Deus Todo-Criador? Criança pede o Pai. Criança pede. E hoje nós vemos uma série de outras atitudes que é totalmente contrária à palavra de Deus. Criança espera dos pais, espera o socorro dos pais. É assim que nós temos que ser. Criança obedece os pais. Assim também nós devemos obedecer e confiar nos pais. Jesus não está dizendo, não está dando livre acesso aos céus aqui às crianças, mas está dizendo que nós temos que nos tornar como uma criança. Nós temos que ser inocentes como uma criança. Se não for assim, nós não vamos entrar no reino do céu.
se nós não nos tornarmos dependentes dele, se nós não confiarmos inteiramente nele, nós não entraremos no reino do céu. Essa que é a realidade. Então ele diz mais: portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Quanto mais nos humilhamos aqui, quanto mais nos submetemos ao Senhor, à vontade dele, a praticar os preceitos dele, as ordenanças dele, mais nós nos aproximamos do Senhor. Seremos grandes no reino se formos os menores aqui. Infelizmente as pessoas têm entendimento contrário e são ensinadas assim, que tem que ser grande aqui, que Deus quer que sejamos grandes, mas mentira. Sejamos pequenos, sejamos humildes, sejamos servos. Aqui nós somos servos. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, a mim me recebe. O Senhor não está dizendo que quem recebe essa criancinha, não. Quem recebe uma dessas que se transforma em criança. Uma dessas pessoas que são como crianças. Quem recebe um servo, uma serva de Deus verdadeiro, recebe a Jesus. Submeter-se ao Senhor, viver este evangelho, praticar este evangelho. Quem se submete ao Senhor, que é um humilde, recebe galardão maior. E quem, um desses pequenos servos do Senhor, quem recebe um desses pequenos servos, está recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, às vezes, nós somos arrogantes, somos soberbos, falamos como se tivesse poder de alguma coisa. O nosso poder, tudo é no nome de Jesus. Jesus nos manda sermos humildes servos, ser como uma criança. Sejamos como uma criança, deixe Jesus habitar em nós. E quem nos receber estará recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 6: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Quem recebe um desses pequenos servos, esses que creem, esses que são inocentes diante do mundo, mas para entrar no reino estão como inocentes, então estão recebendo o próprio Senhor Jesus. Mas todo aquele que fizer tropeçar um destes, ser motivo de escândalo, fazer errar, fazer com que ele desvie, o Senhor está falando que seria melhor até se ele morresse. Seria melhor que você amarrasse uma pedra e você tirasse ao mar. Tão sério que é. Devemos tomar muito cuidado sobre isso. Devemos nos precaver para evitar de estarmos incorrendo nesse tipo de erro. Se nós fizermos desviar, ficar trazendo problemas, complicações para os verdadeiros filhos de Deus, estamos criando tropeços. É melhor nos atirarmos no mar, porque a situação é difícil, é complicado. Nós temos que entender que esses inocentes, Jesus diz que quem recebe eles estão recebendo o próprio Senhor Jesus. Se nós então criarmos dificuldade, obstáculo, impedimento, ofensa, discriminação, perseguição a esses, eles estão fazendo também a Jesus. E se nós estamos fazendo a Jesus, quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos livrar da mão do Senhor? Ninguém. Quando nós perseguimos um desses pequeninos, um desses servos do Senhor, um desses praticantes da palavra do Senhor, estamos perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram,
Mas infeliz da pessoa por meio do qual elas acontecem. Os tropeços vêm, os enganos vêm, tá no mundo. Mas coitado deste infeliz que se presta este papel. Coitado desse infeliz que prega mentira. Coitado desse infeliz que está extorquindo ovelhas. Coitado desse infeliz que está concordando com o pecado. Coitado desse infeliz que está ensinando de maneira errada. Coitado desse infeliz que está perseguindo as ovelhas do Senhor. Que estão perseguindo os cordeirinhos do Senhor. Que estão perseguindo esses pequeninos do Senhor. Eles estão aí, eles existem. Mas são esses infelizes. Coitado desses infelizes que a palavra está dizendo. Coitado. Esses que estão querendo ser grande aqui e ensinando um evangelho paralelo. Uma mentira. E assim conduzindo vários à morte. Eu digo a morte espiritual, ao afastamento do Senhor. Coitado desse infeliz. Nós temos que estar firmes no Senhor. Na palavra dele, saber quando é que isso ser como uma criança, confiarmos inteiramente no Pai, sermos dependentes do Pai, saber que todas as nossas respostas vêm de lá, não é do mundo. Ninguém, absolutamente ninguém no mundo pode fazer nada em prol nossa se Deus assim não permitir, nem mesmo contra, se Deus não permitir. Ele tem o comando, o domínio total de tudo. Eu tenho a escolha, eu tenho o livre-arbítrio. Que ele que me deu. Tudo que eu tenho, ele que me deu, foi o meu livre-arbítrio. Eu posso escolher servir a ele ou não. Jesus diz que quem não está com ele, está contra ele. Está lá em Lucas 11. Quem com ele não ajunta, espalha. Se eu não me tornar como uma criança inocente, eu não alcançarei o reino de Deus. Se eu perseguir, ou criar situação difícil, obstáculo, impedimento, perseguição, qualquer maneira de erro contra um desses pequeninos do Senhor, estou fazendo isso contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E vou receber o castigo, como ele mesmo está afirmando. Jesus aqui, as crianças que ele está falando, somos nós. As pessoas falam, não é criancinha que ele está falando. Essas criancinhas, esses pequeninos, como nós estamos entendendo, exatamente esses que se tornam como pequeninos na mão dele. É isso que temos que entender. Sendo assim, se a tua mão ou teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os, lança-os fora de ti, pois é melhor entrada na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos, dois pés, ser atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca ou lança para fora de ti, pois é melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os dois e ser lançado no fogo eterno. Primeiro entendimento. Se a minha mão ela vai ser usada para cometer erro, pecado, fazer mal para alguém, é melhor que eu perca esta mão do que perder minha vida. Se o meu olho, qualquer membro do meu corpo, pode ser usado, vai ser usado, está sendo usado para fazer outras pessoas errarem, caírem, tropeçarem, é melhor que eu perca essa parte, esse membro do meu corpo, mas eu não perca a minha salvação. O nosso corpo, nenhum membro, parte do nosso corpo pode ser usada contra o nosso semelhante, ou para fazer errar, se afastar da presença do Senhor, ser empecilho e bloqueio. Assim também, nós não podemos, o que é arrancar os nossos olhos? Se o meu olho, eu começo a olhar para alguma coisa que eu não deveria, eu tenho que arrancar os olhos. Como eu arranco os olhos? Eu vou tirar os olhos. Não vou olhar. Eu estou olhando, de repente eu começo a olhar para uma mulher bonita, uma mulher chamativa, e eu começo a vir pensamentos libidinosos, pensamentos errados. Então o que eu tenho que fazer é arrancar os olhos. Não vou olhar, porque aqui não está pensamentos errados. Se a minha mão está sendo usada para bater, para furtar,
para apontar o que não deve, então tem que tirar a mão. Eu não vou fazer isso. Se os meus pés estão sendo usados para me conduzir aonde não deve, eu vou tirar os pés. Eu não vou fazer. Isso é arrancar. Jesus não está mandando nós nos mutilarmos de forma física, mesmo porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não temos poder sobre ele. Ele pertence ao Senhor. O que nós temos que fazer é arrancar. Arrancar, eu estou olhando isso aqui que eu não devo, vou arrancar. Olhei. Eu vou bater. Não vou bater, vou arrancar. Não. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que aprender a vigiar. Continuando. Versículo 10. Tende todo cuidado, para que não desprezeis qualquer destes pequeninos. Pois eu vos asseguro que os seus anjos nos céus vê continuamente a face do meu Pai Celestial. Cuidado com esses pequeninos. Não mexa com esses homens de Deus. Não mexa com essas mulheres de Deus. Jesus está afirmando que os anjos desses vê constantemente a Deus Pai. Não seja tropeço dos filhos de Deus. Não ensine mentira, não pregue mentira, não se levante contra. Não acuse, não denigra. Esses, os seus anjos, vê constantemente a face do Pai. Mas entenda que nós estamos falando dos pequeninos do Senhor, ou seja, os humildes, aqueles inocentes, aqueles que vão diante do Senhor com humildade. Aqueles que procuram praticar, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que não buscam subterfúgio e nem buscam fazer a vontade própria, mas fazer a vontade do Senhor. Estes, seus anjos, vê continuamente a face do Pai Celestial. Temos que entender, temos que compreender esta situação. Os verdadeiros filhos de Deus. Ah, pastor, eu conheço um homem que ele é um verdadeiro homem de Deus. Ele anda de longe, você vê que é um pastor. Ele anda só ternos lindos, maravilhosos, relejão, carrões. A igreja dele é a maior igreja que tem, é lotada, é assim, igreja tem isso, tem aquilo. Não, nós estamos falando de homens de Deus. Estamos falando de homens de Deus. Eu quero ser alguma coisa lá que eu sou pequeno. E não tenho que ter preocupação de ser grande aos olhos de homens, não. Nós não temos que ter preocupação de ser grande aos olhos de quem quer ser. Nós temos simplesmente obedecer, cumprir a palavra do Senhor. Sermos humildes, sermos simples, é o que Jesus está nos mandando fazer. É obedecer ao Pai. O que Ele diz na palavra nós temos que fazer, nós temos que acatar. Temos que ser os pequeninos do Senhor. Eu quero ser um pequenino do Senhor. Sempre, até o grande dia. Porque o Filho do Homem não veio para salvar, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Jesus não veio, não foi para o são, não foi para os salvos. Como Jesus disse, o médico não precisa, o curado, o são não precisa de médico. Quem precisa do médico é enfermo. Jesus veio para os que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos, Jesus veio para a nossa causa. Nós estávamos no pecado, nós não tínhamos salvação, Jesus veio para nos salvar. Nós estávamos mortos no pecado, Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio foi por nossa causa. Ah, eu sou um pecador e não tem mais jeito, tem. Jesus veio foi exatamente por isso. Jesus veio para libertar o drogado, o prisioneiro, o homicida, o ladrão, o adúltero, o prostituto, a prostituta, o mentiroso. Esses precisam de libertação, porque esses estão perdidos. E se continuarem como estão, não vão ter salvação. Esses já estão mortos do pecado. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. É para esses. Não existe essa não, que não tem mais jeito, não tem solução. O Senhor disse, não tem, porque eu vim para a morte. Você está morto espiritualmente, mas eu vim para dar vida.
Vida e abundância, vida eterna, vida para sempre. É para isso que ele veio. Que opinião tendes? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele as 99 nos montes indo procurar que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer destes pequeninos se perca. Deus não está preocupado com aqueles que já são salvos, com aqueles que estão na sua presença. Ele está preocupado exatamente com esses pequeninos, esses que estão buscando o Senhor, esses que querem chegar ao seu Senhor. O Senhor se extraviou, está perdido, está no mundo, o Senhor quer que se converta, que mude, que se transforme, que se arrependa e que aceite o Senhor. Mas aceitar o Senhor não é só levantar a mão, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, não. Aceitar é uma aceitação interna. Aceitação no coração. É uma mudança de hábito. É uma transformação. É enterrar o velho homem, enterrar a velha mulher. E renascer em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É necessário esta mudança. É necessário esta transformação. Porque Jesus veio para todos nós que estão perdidos. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida. Vida e abundância. Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai-te em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhasse teu irmão. O irmão nosso qualquer errou, falhou com nós de qualquer maneira. Nos ofendeu, nos traiu, nos roubou, nos caluniou. Não importa o que tenha feito. Nós devemos procurá-lo e falar, olha, fulano, você fez isso e isso. Se ele se arrepender e pedir perdão, acabou, estamos perdoando na hora. Fomos até ele pedir perdão, ele se arrependeu, perdoamos, acabou. É isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus manda. Primeiro passo nós vamos ter coração. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Ah, mas não fala com o irmão, não está endurecido. Vamos com outras pessoas confirmar. Na igreja, meu irmão, minha irmã, vamos ali conversar com fulano. Tem que ser claro, as coisas precisam ser claras. Não é essas coisinhas de fofoquinha, de mentirinha que tem hoje nas congregações, nas igrejas, não. As coisas é claras. Vou pegar 3 irmãos aqui, vamos ali conversar com fulano. Ô fulano, é esse que nós estávamos falando aqui agora. Como nós vamos fazer você dar a resolver? Se ela se arrepender, se ela confirmar, confessar e pedir perdão, foi encerrado o assunto ali, morreu, acabou. Mas não aconteceu, então vamos levar o conhecimento da igreja. A igreja tem que saber. Contudo, se ele se recusar, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata como um pagão ou publicano. Ah, não, estamos aqui na frente da igreja. Está acontecendo isso. Como tem casos de adultério dentro de igrejas, fornicação, ofensas. E esse assunto tem ficado na surdina. E o pecador continua. Para mim não são nem pecadores, são bandidos declarados. E muitas vezes continuam no altar. Estão ali no púlpito, estão cantando, estão tocando, estão pregando. Tem casos horríveis acontecendo dentro desses templos que se diz evangélico. Aconteceu, a pessoa vai e conversa. Se ele não aceitar, leva 2 ou 3 pessoas, conversa. Se ele não aceitar, se ele não se arrepender, que seja levado então à frente da igreja, que todos saibam. E a partir daquele momento, um pagão qualquer, um ímpio qualquer. Não é mais um cristão. Não é considerado nosso irmão. Ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de ser mudado. Ele não quis. Que afasta a nossa igreja, afasta a nossa comunhão, afasta a nossa comunidade. É duro, é. É ele ou ela que, assim, se estiver errado, tem que ter esse procedimento. Tem que expulsar, ser expulso da igreja. Tem que ser expulso da comunhão com a igreja.
Porque não quis se arrepender. Porque não quis a verdade. Não tem outra alternativa. Com toda certeza então se negará também a igreja. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que é desligado na terra terá sido desligado no céu. Nós ligamos na terra. Quando nós ligamos de acordo com a palavra de Deus. Quando nós ligamos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos ligando no céu. Exemplo, neste caso, o irmão errou, pecou, você tentou conversar com ele, ele não aceitou, você levou testemunhos, ele não aceitou, você expulsa da igreja. Nós estamos ligados ao Senhor, ligados à palavra, nós estamos cumprindo, consequentemente nós estamos ligados na terra, no céu. As pessoas têm um outro entendimento, não está ligado na terra, está ligado no céu, porque duas pessoas ligou ali, não, tem que estar ligado na palavra, é de acordo com a palavra, senão não está ligado no céu, não está ligado coisa nenhuma. Se fosse assim, seria muito fácil. Duas pessoas, não, porque eu concordei com ele que a respeito disso aqui está tudo certo. Não, Senhor, qualquer concordância tem que ser de acordo com a palavra de Deus, senão não está ligado no céu. Essa que é a verdade. Está no erro, não concordou, pode ser expulso. Não aceita a repressão, seja expulso. Estão ligados no céu. Tudo que é desligado na terra terá sido desligado no céu. Desligamos essa pessoa da igreja, desligamos ela da palavra, desligamos ela da comunhão, automaticamente também está desligado do céu. É sério, estamos desligando também, nós desligamos aqui. Essa pessoa está desligada do céu. Se está desligada do céu, não tem salvação. O lugar é para baixo, não é para cima. Uma vez mais eu asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pastor, então qualquer coisa que eu e uma outra pessoa nós concordarmos, nós pedirmos, Deus vai fazer? Não vai. Não vai e não faz. Para matar não tem visto duas, não. Tem visto centenas de pessoas. Não, nós estamos em jejum e nós estamos pedindo por isso e não acontece. Não vai acontecer. Só pode, o que nós estamos falando, dois concordarem a respeito de alguma coisa, de acordo com a palavra. Se nós concordarmos com a palavra do Senhor, concordarmos com o Senhor, aí sim, Deus Pai fará. Nós temos que entender bem as Escrituras. Uma vez mais, eu asseguro que que se dois dentre vós concordarem na terra com qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Se nós reunirmos, nós estivermos pedindo, clamando, de acordo com a palavra, vivendo a palavra, vai ser feito. Meu Pai que está no céu, Deus vai atender. Mas tem que estar de acordo com a palavra, está na palavra. Se não tiver, não precisa ser dois, pode ser milhares, não vai acontecer nada. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Onde reúne 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 10, eu não sei quantas. É em nome de Jesus, de acordo com o nome de Jesus, de acordo com a palavra de Jesus. Jesus está ali. É de acordo com a palavra. Estando de acordo com a palavra, ali está Jesus. É isso que nós temos que entender. Nós lemos aqui hoje até o versículo 20, Mateus 18, versículo 20. Daremos continuidade a partir do versículo 21. Isso nós faremos, querendo Deus, na segunda-feira. Amanhã é sexta-feira, nós não estaremos fazendo. Amanhã não sabe, mas na segunda-feira. Mas eu insisto. Venha para a Bíblia, leia e pratique a Bíblia. Tenha um bom dia, tenha um excelente final de semana, tenha um feriado prolongado, abençoado em nome de Jesus. E aproveite para meditar, aproveite para praticar a palavra. Que Deus abençoe. Bom dia.